Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do Papo na Vitrine. Hoje nós temos a honra de receber uma convidada muito especial, que tem uma trajetória inspiradora, né, Ana? No campo das ciências agrárias e florestais. Nossa entrevistada é a Ana Humes. Ela é engenheira florestal, formada pela Universidade de Santa Maria e doutora em agronomia também pela Universidade de Passo Fundo, lá do Rio Grande do Sul, né, Ana? E atualmente ela trabalha no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Depois me corrija se eu estiver errada, Ana. Então, ela está à frente também de pesquisas muito importantes, né, Ana? Depois a gente vai conversar mais detalhadamente sobre isso. E ela vai trazer uma perspectiva sobre os desafios, né, e avanços que tem nessa área, principalmente de solo e agricultura sustentável, diretamente dos Estados Unidos. Então, é um prazer recebê-la, Ana, e hoje a gente vai mergulhar nessa trajetória sua profissional, nesses desafios, aprendizagens que você encontrou ao longo do caminho, né, e o trabalho que tu vem desempenhando no coração de Corn Belt. Me corrija depois. E, Ana, é um grande prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Paty. Obrigada também pela Agrovitrine. É Vitrine Agro? Vitrine Agro, isso. Vitrine Agro. Pelo convite, eu também me sinto muito honrada de poder contribuir com alguma matéria, né, do programa de vocês, e também levar alguma informação e esclarecer algumas dúvidas e curiosidades que vocês têm aí, né, que a gente, sim, no Brasil, eu sei que a gente fica tanto voltado para o que acontece aqui nos Estados Unidos. Exatamente. Eu digo que o pessoal daqui, eu acho que vocês também tinham que ver o que acontece no Brasil. No outro lado, exatamente. A gente tem muita coisa boa aí que eles teriam que ter como exemplo, mas a gente pode conversar mais para frente sobre isso. Exatamente, Ana. Obrigada, viu, por aceitar o nosso convite, então. Então, de primeiro momento, eu gostaria que você falasse um pouco da sua carreira, né, experiência, contar um pouco sobre como é essa trajetória também, né, como cientista, a sua atuação aí no Departamento de Agricultura, né, como que é o seu dia a dia, né, porque a gente também fica com esse, tá, e como que é, como que funciona, porque é algo tão grande, né, que a gente fica pensando assim, como que funciona de fato, né, como que é uma atuação de uma pessoa que trabalha diretamente com esse tipo de pesquisa, enfim, que reflete, né, na potência que é hoje os Estados Unidos, né? Poderia nos discorrer assim para nós, por favor. Sim, então eu me formei em Santa Maria, fiz mestrado, trabalhei bastante tempo na iniciativa privada, e aí quando eu trabalhei no Senar, junto com a Farsul, né, que é a Federação de Agricultura do Estado, do Rio Grande do Sul, eu comecei a ir mais para o agro do que ir largar um pouquinho a floresta. E aí, que nem tu, nós somos de uma área agrícola, né, do interior do Rio Grande do Sul, e aí eu me identifiquei muito mais com o agro, que até hoje eu me pergunto, não sei nem por que eu fui para a área florestal. E aí, depois de um tempo, a minha vida deu algumas reviravoltas e eu decidi voltar para a academia. Eu nunca descartei fazer um doutorado, mas como eu engatei graduação com mestrado, eu já estava um pouco cansada, eu queria dar um tempo, queria trabalhar, achei que depois seria mais proveitoso. E realmente foi muito bom. A UPF tem uns professores muito qualificados e o meu orientador na área de solos é muito bom. Eu me despertei interesse nessa área já na época da graduação sobre solos. É uma coisa que fascina a gente porque todo mundo olha para cima da terra e tu não sabe o que acontece lá embaixo. Daí quando tu começa a estudar, tu começa a achar muito interessante, assim, querer saber o que acontece, os processos, né? A vida que tem no solo. E que é a base. E se tu não tiver no cuidado do teu solo, tu não tem a parte de cima. Então, tudo começa por ali. Exatamente. E aí, quando eu sempre tive um sonho desde adolescente de morar nos Estados Unidos. E aí tentei por várias vezes, quando eu trabalhei numa multinacional também. Quando ela fechou no Brasil, eu pedi para o meu chefe me trazer para os Estados Unidos com ele, daí naquela oportunidade não deu certo. Sim. Aí eu tentei outras vezes, e aí nunca desisti, nunca abandonei. E aí, quando eu entrei no doutorado, eu queria fazer o sanduíche, que é uma parte do doutorado no Brasil e uma parte aqui. Só que aí veio a pandemia. Aí eu disse, não, então não é para ser, né? E aí eu terminei o doutorado, e aí estava procurando alguma oportunidade. E aí
o que acontecia no Brasil? Apesar de eu ter a graduação, o doutorado em agronomia e a minha formação é ciência do solo, né, como pesquisadora, quando mandava meu currículo, eu esbarrava na graduação, na minha formação, né, primária. Então, eu queria trabalhar no agro, eu estava no agro, mas só que eu era engenheira florestal, então, assim, estava bem difícil. Tanto que eu até pensei vagamente em fazer agronomia, eu disse, mas não é possível. E aí a minha amiga estava vindo para cá, ela também é pesquisadora no SDA em Corvallis, no Oregon. Ela disse, Ana, tem muita oportunidade no SDA e tal. Eu disse, nossa, eu tenho um amigo aí em Portland, no Oregon, vou falar com ele e tal. E aí comecei a procurar as oportunidades. E aí toda semana eu mandava umas 3, 4, 5 cartas para alguns pesquisadores dentro do SDA que conciliava, que tinha um projeto começando, né? Ah, que legal. E aí, mandei e perdi a conta. E aí, 3, na verdade, me responderam, e aí deu certo. E aí eu vim parar bem no coração do Corn Belt, que é a região maior produtora de grãos dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? E aí a minha rotina de trabalho é o seguinte, assim, eu tenho um projeto, né, eu posso vinculado, que é um solo chamado Fragipan, é um solo bem compactado, e reduz muito a produtividade, porque dificulta a movimentação de água no perfil e também a penetração de raízes. E aí alguns pesquisadores da Universidade do Kentucky descobriram que o azevém, uma planta de cobertura, ele ajuda a melhorar esse solo e degradar essa área compactada. E aí a minha área de pesquisa é no sul de Illinois, fica umas 8 horas daqui de carro, é um pouco longe. E nessa área o produtor tem plantas de cobertura, né? No caso é o azevém com trevo e mais umas leguminosas, onde ele faz um mix, mas a base, né, tem mais quantidade dessa gramínea, que é o azevém. E aí, né, no andar dos meus estudos, a gente viu que o produtor ganhou 30 centímetros de solo de descompactado, assim, em profundidade. Que é muita coisa, né, para um solo que leva muito tempo para ser formado. E a produtividade dele de milho aumentou até em 13%. Então, se tu pensar numa área de 50 milhões de acres de Fragipan que tem nos Estados Unidos, se tu for, né, melhorar isso, aumentar a produtividade, é muita coisa. Se for né? Volume bem expressivo. Aí daí eu fico bem impressionado com o meu trabalho, até apresentei semana passada no Texas, numa conferência da Sociedade Americana de Ciência de Solo, né, as 3 sociedades de agronomia também. E aí tinham vários pesquisadores na minha sessão só em Fragipan. E realmente eles ficaram bem impressionados, que era uma melhoria bem expressiva. Sim. E aí nós estamos trabalhando agora para ver o que o azevém tem de diferente das outras plantas de cobertura, ou mesmo de soja ou milho, né? Quais são os compostos, alguns ácidos orgânicos que são exudados pelas raízes, são responsáveis por essa descompactação, né, juntamente com o sistema radicular dele, que é super agressivo, né, e também ajuda a descompactar o solo. Então, a minha rotina é essa. Eu trabalho com pesquisa, né, e escrevendo artigo, fazendo revisão bibliográfica, trabalhando em laboratório, compilando dados, estatística, fazendo gráficos. E é isso. E é isso, né, Ana, tendo essa vivência, deve ser muito legal, né, conhecer, né, esse momento também, né, da sua carreira, né, tem várias tentativas e, enfim, achava que não era, enfim, você insistiu e olha, o resultado vindo, né? Exatamente. E em cima disso, Ana, a gente fala muito sobre, né, a ciência, sobre tecnologia, e o que tu, assim, nos traz sobre tecnologias agrícolas específicas, né, que tem transformado essa produção. Uma delas você já falou, né, em função do seu projeto, da sua pesquisa, né, a diferença que isso já fez, né. Então, como que se tu consegue citar para nós, né, um exemplo efetivo, né, como que mostra essas inovações que têm afetado positivamente esses resultados no campo, né, algo mais, assim, que talvez aqui para nós ainda é meio, né,
a gente está caminhando, eu acho que o Brasil ainda tem muito a crescer, né? Mas o que tu traria para nós, assim, nesse viés, assim, de informação? Olha, eu vou te dizer que toda tecnologia que tem disponível no mercado aqui, tem no Brasil. O que acontece é que aqui se gera muita tecnologia, né? Então, acaba que essa tecnologia chega muito cara para o produtor brasileiro. Mas em relação, por exemplo, à agricultura de precisão, inteligência artificial, as máquinas embarcadas com tecnologias, semente, defensivos, isso a gente tem no Brasil, não é diferente daqui. Mas, como eu te digo, aqui, por exemplo, em Iowa, o tamanho médio de uma propriedade é 140 hectares. Uma propriedade minúscula, por pensar no Brasil. Os produtores, mesmo assim, eles são super tecnificados, eles têm armazenagem na fazenda, e eles recebem muito subsídio do governo. Porque, por exemplo, com esses 140 hectares, digamos, eles produzem uma safra só. Porque aqui na minha região, agora, por exemplo, hoje é o primeiro dia que neva, começou a nevar. Então, eles produzem ou soja ou milho. E aí, depois do resto do ano, a terra fica parada. E eles não plantam, não fazem planta de cobertura. Isso aí a gente está bem avançado no Brasil, na parte de conservação de solo. E eles também não dão muita atenção para essa questão ambiental, essa pressão que a gente sofre aí no Brasil, sabe? Sim, bastante. Eles têm uma posição assim, ó, se o governo não me subsidiar para eu fazer uma planta de cobertura, eu não vou fazer. Sim. Se o governo não me pagar para eu preservar o curso da água, APP, eu não preservo, se eu achar que eu tenho que plantar, porque não tem lei que obrigue eles a preservar, sabe? Então, se eles verem que vão ter algum prejuízo em não preservar, ou algum benefício em ter a planta de cobertura, eles podem fazer. Mas o benefício que eles, eles são mal acostumados, o benefício principal que eles buscam é o subsídio do governo. Então, assim, ó, eu digo que as tecnologias, hoje em dia todo mundo tem muito acesso a elas. Mas o Brasil também, mas isso não é problema do produtor, que, por exemplo, essa questão da pesquisa e da extensão. Por exemplo, eu trabalho no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mas no ARS, que a gente fala Agricultural Research Service, Serviço de Pesquisas Agropecuárias, que seria a Embrapa. Só que o SDA tem vários outros departamentos. Por exemplo, tem o departamento NRCS, que é o Departamento de Conservação dos Recursos Naturais. Por exemplo, a minha pesquisa, eu sou a pesquisadora, descobri, né, que essas plantas ajudam a melhorar esse tipo de solo. Aí o NRCS, que é essa área de conservação e de extensão, eles vão se apropriar da minha pesquisa e aí vão difundir isso entre os produtores, mostrando os dados para eles, dizer por que é importante ter planta de cobertura. Então, é tudo uma coisa que se complementa dentro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que seria o nosso Ministério da Agricultura. E realmente eles têm muito recurso. Por exemplo, o nosso orçamento do SDA só da área de pesquisa é 1,7 bilhões de dólares para 2024. A Embrapa é 1/3 disso, sabe? Só que essa parte de extensão, eu acho que no Brasil também deixa a desejar, porque a pesquisa, às vezes, fica dentro das universidades, fica dentro dos órgãos de pesquisa. Mas o importante é levar para o produtor, sabe? Então, essa conexão que eu acho que também falta um pouco aí no Brasil, para avançar, entendeu? Porque o Brasil, realmente, a gente faz muita pesquisa boa, a Embrapa faz muita pesquisa boa, a universidade, mas está faltando esse elo da pesquisa chegar ao campo. Mas aí é uma questão de investimento, de prioridade de governo, né? De reestruturação para funcionar melhor. Para gerar essa conexão, né? Instruindo o manejo, de saber como fazer isso, né? Dar bons frutos, né? Literalmente, né? Porque em termos também de... Agora, voltando um pouco para a questão tipo, de infraestrutura e logística, né? A gente vê que nos Estados Unidos o transporte agrícola é considerado um dos mais eficientes, né, do mundo. Aqui, eu falo pela questão do estado do Mato Grosso,
Agora, a gente tem conseguido, né, o governo tem olhado também, principalmente para a nossa região, são quase pensando, usando toda essa tecnologia que vocês têm aí, todo o avanço que vocês têm, vai produzir mais. Então, a logística ela precisa estar também alinhadas, né? E aqui a gente vê isso também, né? A nossa região, que produz muito, né? Que é praticamente o coração do agronegócio. Então, essa questão de infraestrutura e logística aí nos Estados Unidos também, quais fatores que contribuem para isso, sabe? Porque no Brasil, talvez poderia, acho que agora tem se inspirado um pouco mais, né? Para melhorar essas cadeias, porque tem um escoamento de produção, principalmente para nós, vindo, né, aí pela frente, que nem agora já na nossa região aqui, é a soja, né? Então, quando for para escoar, ter essa produção, escoamento de produção, é um dos gargalos que aperta, né, na hora de fazer rodar, né? Então, como que é essa questão também de infraestrutura e logística aí para vocês? Que é, principalmente nessa região, né, onde você falou que é uma grande produtora, né, de grãos. Por exemplo, o Corn Belt, ali, que são 8 estados, Corn Belt, o Midwest, no caso, Sim. seriam sinônimos. Corn Belt, porque é o cinturão do milho, porque é onde se produz muito milho, muita soja. Então, 80% da produção de grãos dos Estados Unidos é produzida aqui nesses 8 estados. E só o estado que eu moro produz 16% da produção do milho nacional. E é o primeiro lugar no país em produção de milho, suínos e ovos. E em produção geral, só perde para a Califórnia, só que a Califórnia não é grãos, é mais hortaliças, frutas, amêndoas, né? Nuts é a maior produtora, por exemplo, de amêndoa do mundo. E então, assim, ó, aqui se produz muito. E o estado de Iowa, ele está no meio, tipo assim, ele é dividido pelos 2 maiores rios que cortam os Estados Unidos em extensão, que é o rio Mississippi, para leste, e o Missouri a oeste. E aí, então, além de ferrovia, que são 225 mil quilômetros de ferrovias no país, mas aí são cargas de longa distância, né? Os grãos, eles são escoados muito por hidrovias, que são por esses 2 rios, principalmente o Mississippi, né? Daí tem o Missouri, tem o rio, outros rios, assim, afluentes, né? E daí são cargas maiores e também são um pouco mais volumosas e é um pouco mais lento o transporte. E aí a rodovia tu usa para, tipo, o que a ferrovia não conseguiu escoar e nem a hidrovia, que é no caso da propriedade rural até o porto, da propriedade até a rede ferroviária, aí se usa o transporte rodoviário. Entendi. E além disso, pelo menos aqui em Iowa, porque em Illinois, que eu não conheço os outros estados muito bem, a propriedade o asfalto passa praticamente na porta de toda a propriedade rural. Então, assim, tu não passa perrengue para chegar numa tola, não tem isso. Tem um atraso, né, por conta disso, né? E se tu olhar numa imagem aérea, numa imagem de satélite, é tudo quadradinho a área rural. Aí tipo assim, tem os lotes, assim, ó, eles são tudo mais ou menos uniforme, os lotes de terra, né, e daí passa as estradas, assim, bem certinho, sabe? Porque daí também, isso também é em questão de segurança, porque tem uma lei estadual, eu não sei se é estadual ou se é federal, de que o SAMU, no caso daqui, né, o 911, o SAMU e os bombeiros têm que estar no máximo tantos minutos de distância de qualquer propriedade rural, seja ela, de qualquer propriedade, seja ela na cidade, seja ela rural. Então, todo acesso é rápido, não tem área longa, assim, que esteja descoberta, sabe? Sim. Interessante isso mesmo, Ana. Porque é algo assim que acaba que a gente não vê, né, aqui, são alguns pontos, né, é muito pontual isso, né, imagina ter um asfalto assim na propriedade, às vezes o próprio produtor aqui, ele precisa, né, tomar essa iniciativa para que não tenha nenhum problema lá na ponta, né, na hora de entregar o grão para o cerealista, né, por exemplo. E, assim, em cima disso, tu acha que isso seria um dos problemas, um dos gargalos que o Brasil
em comparação agora com os Estados Unidos, né, com vocês aí, seria um dos principais gargalos que o Brasil teria ainda que melhorar, que ainda está em movimento, né, tentando organizar, né, isso, principalmente para safras, né, recordes, enfim, para essa de 2025, que promete ser uma safra, né, muito boa. O que acontece que eu vejo o Brasil, falta um planejamento, né? Aqui, por exemplo, eles planejam com 20 anos à frente. Por exemplo, no transporte daqui, na distância, eu moro a 40 minutos da capital, e é pista dupla, até um pedaço, e depois é pista tripla, dos dois lados. E aí, eles já estão, não sei se triplicando ou quadruplicando, não precisa, porque o fluxo vai. Uhum. Aí as alças de acesso, porque aqui tu não dobra, assim, né? Deu sinal, dobrou. Não, tu tem que fazer uma alça de acesso para cruzar a rodovia, não é assim. Então, tu vê que eles estão fazendo uns viadutos gigantes, daí tu pensa, isso. Só que assim, eles já estão. Só que daí tu fala com os americanos, que nem meus colegas lá, aí eles dizem, não, já estava na hora deles começarem a trabalhar, porque essa rodovia já estava saturada, isso daí já não ia mais, não estava mais dando conta. Não sei porque não começaram antes, entendeu? Gente, então é outra mentalidade. Já a gente começa acha, nossa, que exagero. Eles dizem, não, isso já devia estar pronto. Também, e assim para tudo, né? Sim. Por exemplo, você falou da rodovia, realmente o transporte, a ferrovia, aqui é realmente um transporte, dos transportes mais eficientes que tem. Mas já também não sei se não está no gargalo, entendeu? Porque daí rodovia eu sei que o investimento é grande, ferrovia eu já não sei e já ouvi falar, mas não sei ter dados exatos, assim, que o calcanhar está apertando, e já devia ter tido investimento na rede ferroviária. Entendi. Entendeu? Porque a hidrovia tem muito o que fazer, porque é rio, né? Então, não tem... mas a ferrovia, eu sei que para manter a competitividade, o investimento já está atrasado. E Ana, tu mora nessa região, próxima a essa região, no meio, tu explicou, né? Tu mora um pouco... No meio. No meio, no né? meio do Corn Belt. Você sabe Iowa. Não vou falar estado, não vou me embora. Eu tava me tirando antes aqui. Tá. Então, Ana, você citou que você mora praticamente no meio do Corn Belt. É isso, né? E eu gostaria de que você falasse agora um pouco sobre as características dessa região, né? Alguns fatores climáticos, principalmente, que influenciam muito nessa produção expressiva, né, de grãos, né, a região, se conseguir, não precisa mensurar, assim, mas, assim, nos falar alguns fatores ou como que é essa questão no coração do Corn Belt. Uhum. Tá, assim, eu moro, então, no estado de Iowa, fica realmente no coração, no Corn Belt, que é o estado maior produtor de grãos, né, dos Estados Unidos, maior produtor na casa de milho, e o segundo maior produtor de soja, que perde só para Illinois, que é o estado do lado, onde fica Chicago, que é uma cidade um pouco mais conhecida, né? Mas o estado, ele é essencialmente agrícola. E o que faz dele um grande produtor? Porque o milho, ele é uma planta bem sensível às condições hídricas, né? Precisa de bastante água. Só que aqui, para te ter uma ideia, chove 600 a 900 milímetros só por ano, enquanto aí a gente tem 1.900 milímetros, né? O Brasil chove muito mais que aqui. E aí, por que no Brasil às vezes não dá o milho? Porque justamente a condição do solo aqui. O solo aqui, ele é um solo muito jovem. Ele foi formado há 13 milhões de anos atrás, durante uma glaciação que trouxe praticamente depositou um sedimento, né? Um solo que veio do norte do Canadá, depositou e formou essa planície. Então, se tu andar por aqui, é como se tu estivesse andando pelo Mato Grosso do Sul, uma grande planície. E a gente diz que a Iowa tem um solo em cima do outro. Então, são duas formações diferentes. E aí depois veio, então, um solo relativamente jovem, né? E todo solo jovem, ele é bem mais fértil, né? A fertilidade é maior.
Já aí a gente tem o latossolo, que é um solo bastante interperizado, né, que tem mais restrições, bastante óxidos. Então, é um solo também mais pobre, que requer maior, além dele, no Brasil, ele ser mais pobre, o fato de a gente ter aí 3 safras também requer mais investimento em insumos, né, em fertilizantes. Sim. E por ser aí no Brasil uma região mais quente e mais úmida, também tem uma maior decomposição de matéria orgânica. E a matéria orgânica também ajuda a manter a fertilidade do solo. Então, aqui, além do solo ser mais jovem, a gente tem uma safra por ano, não exaure tanto, né? Não consome tantos recursos do solo. A gente tem o frio, que ajuda a preservar a matéria orgânica. E a gente tem o lençol freático bem superficial, que é isso que o milho se dá bem. Tanto que aqui, se tu não drenar as áreas, tu não consegue produzir. Todas as áreas têm drenagem, quase como se fosse uma área de arroz. Não, arroz na verdade inunda, né? Mas aí eles instalam uns canos perfurados, né, alguns centímetros né, de profundidade. E aí, esses canos, eles são instalados assim, na forma de espinha de peixe, assim, por toda a lavoura, todo o talhão. E aí, essa água é drenada para os canais principais que desaguam, né, do curso d'água. Se não tiver isso, tu não consegue produzir. E esse ano, por exemplo, que choveu um pouco, né, dizem que foi bastante, né, para nós não é nada, mas dizem que ali no verão choveu bastante, no início do plantio, né, logo depois do plantio choveu bastante e depois deu uma estiagem. Teve áreas assim que tu via quando tu dava que estavam alagadas, mas se fosse aí, né, a água já tinha ido embora, mas aqui ficava empoçado. E a gente vai, às vezes, no subúrbio das cidades aqui, né, que não é no centro, eles fazem os loteamentos dessas lavouras, todo loteamento de casa tem um lago artificial. Porque daí, se eles não fizerem para drenar toda a água para o lago, porque senão eles não conseguem construir. Que interessante. Então, na verdade, o solo é o ponto-chave aqui da alta produtividade. E esse é o resultado. Porque o nosso clima aí é bom, é calor, tem várias safras por ano, chove bastante, não? Aqui é o solo, para te ver como o solo faz toda a diferença, né? Tanto que a produtividade de milho aqui na região é mais de 200 né, toneladas por hectare que produz. Pensa? Nossa! É muita coisa. E assim, Ana, assim, agora já indo para uma parte final, o Corn Belt, ele tem esse papel, né, importante também no comércio agrícola, principalmente, né, porque o Brasil exporta, acredito que essa região também acabe gerando números grandes, né, de exportação também, e como que essas práticas, elas podem influenciar os mercados, né, internacionais, incluindo os grãos, né? O que talvez a gente poderia, né, fazer aqui também, né, frente a essa desenvoltura e potência toda que tem, né, nessa região. O que eu vejo aqui, que aqui eles é um país muito industrializado, que o Brasil não é. Por exemplo, se no Brasil a gente industrializasse o grão que a gente produz, fizesse ração, fizesse outras coisas, e aí investisse na cadeia, né, esse alimento na cadeia do frango, na cadeia do suíno e tal, e aí industrializasse também o suíno, né, não exportasse, a gente exporta muito nossos produtos in natura. E aí a gente está perdendo de agregar valor a isso, sabe? E melhorar a nossa cadeia. E aqui eles investem também nisso, sabe? Eles industrializam esses produtos da cadeia primária. E aí o consumo interno é muito grande, porque os Estados Unidos tem muita gente, né? Tem muito consumo. Então eles importam que aqui eles não conseguem produzir, porque, como eu digo, aqui como é frio, né? Neva. Às vezes tem muita coisa que vem do México, frutas, hortaliças, né? Vem também né, da Califórnia, por exemplo, que vem de fruta, verdura também se consome aqui, então tu não exporta muito o produto in natura, e aí, né, isso acaba chegando mais barato à mesa do produtor,
Sim. E no Brasil, às vezes, acaba o produto chegando mais caro porque tu não industrializa, daí tu depende de alguém para industrializar, para daí tu vai e volta, sabe? Eu acho que o Brasil tem que melhorar essa questão, né? Porque a exportação do produto in natura em si, o Brasil já é líder, né? É líder em exportação, Mato Grosso é líder em exportação, muito mais que aqui. Então, eu acho que tem que se olhar a receita que o Brasil está perdendo de ter exportando grão. Basicamente, não só o número da exportação, não é só o número que importa, é quanto ele está deixando de ganhar beneficiar-se esse produto, né? Esse produto, exatamente. E Ana, como que você acredita, assim, que a pesquisa científica, que é algo que você, né, trabalha diretamente, né, desenvolve isso no teu dia a dia, ela pode continuar contribuindo principalmente para a sustentabilidade e a competitividade, não só aí da sua região, né, que você tem a vivência, mas também trazendo um pouco aqui para nós, que nem às vezes de início você comentou, né, fica muita coisa nas universidades, né? Se trouxesse, tem muitas ideias, tem muitas coisas, muitas práticas que poderiam ser aplicadas, né? Acho que faria total diferença como é feito aí, né? O que tu acreditaria, assim, e já pedindo para você também deixar uma mensagem, né, para os pesquisadores, para os produtores, né, para essa nossa audiência que a gente tem aqui, em relação a isso, né, em relação à sustentabilidade, e o que você deixaria também de mensagem? Eu vou por partes, então. Em relação à sustentabilidade, eu acho que o Brasil, os Estados Unidos têm muito a aprender com o Brasil nessa questão de conservação de recursos naturais, porque isso nosso produtor faz muito bem, um pouco por necessidade, porque ele vê que precisa fazer, senão ele acaba com tudo e aí ele não sobra nada, e outra porque tem a imposição do governo e essa pressão internacional. Então, eu vejo que o produtor brasileiro ele é muito mais sustentável do que o produtor americano em relação às práticas que ele faz. E até às vezes, quando eu vou em algum evento, inclusive eu digo isso, né? Um dia hoje agora eles falam muito de planta de cobertura. Nossa, semana passada só tinha planta de cobertura. Daí eu e a minha amiga também, que é brasileira, está aqui. Eu disse, nossa, isso daí já é uma coisa que a gente nem cogita não fazer. Né, a gente já faz. Mas também tem umas particularidades de porque, às vezes, o pessoal não faz aqui, tem alguns poréns, né? Se eu for entrar nesse assunto, vai ficar mais comprido. Sim. Em relação à pesquisa, na verdade, tudo que o produtor faz, insumos, sementes, tecnologia, tudo veio de pesquisa, né? Não tem nada, que ele não faça que não tenha sido gerado com pesquisa. Que foi provar, por exemplo, a questão de grãos geneticamente modificados, a questão dos herbicidas, dos grãos resistentes, né, as plantas resistentes a glifosato, essas moléculas químicas. Então, só que assim, essas pesquisas, a maioria, elas são encabeçadas pelas grandes empresas, tipo a Bayer, a BASF, a Corteva, e eles continuam investindo muito nisso. Só que no Brasil, é que nem eu comentei antes, o que falta é a gente levar a pesquisa que é feita para o campo, né? Fazer essa conexão. Mas qualquer produtor, e eu acredito sim, ó, que, por exemplo, na minha agência de pesquisa, as pesquisas que a gente gera não são essas pesquisas em relação a grãos. A gente até nem tem pesquisa sobre isso no meu laboratório. A gente tem pesquisa sobre práticas. E aí, geralmente, a nossa pesquisa ela surge com a demanda do produtor. Não é a gente que vem com a ideia, eu tenho uma ideia de pesquisa, e aí eu vou pesquisar e vou ver se dá certo, e lá é o produtor. Ele geralmente vem de uma necessidade do produtor. E aí, acredito que com a Embrapa também seja um pouco parecido, né? Venha da necessidade do produtor a pesquisa. E então ela vem e volta, ela faz os dois caminhos, sabe?
Mas no Brasil, realmente, pesquisa é uma coisa cara, é demorada, tem que ter, requer muito investimento, entendeu? Requer pessoas qualificadas. Por exemplo, eu tenho 5 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, mas agora, porque na verdade eu estou num programa de pós-doc que seria um treinamento, como se fosse um trainee da graduação, eu sou um trainee de doutora, né, aqui no SDA. Então, é muito investimento de tempo, muito investimento de pesquisa. E no Brasil, o que acontece? Às vezes, por isso não não é prioridade de governo, que aqui é diferente, porque isso aqui é prioridade de governo. Porque, tipo, né, onde gera tecnologia, né, aí o país, por isso que avança. Sim. Então, o que acontece, os Estados Unidos atraem muito talento de fora, muito talento. Assim, ó, aqui na minha cidade, que é eu moro em Ames, que é a sede da Iowa State University, que é uma universidade que se chama Land Grant, que foi uma universidade fundada na época do presidente Lincoln, que ela tem vocação do agro. A vocação dela é agrícola. Então, assim, tem pessoal da Índia, tem pessoal do Nepal, tem pessoal do México, tem pessoal de Porto Rico, assim. Só que, assim, e o pessoal que vem para cá, que às vezes me perguntam, né, como é que eu posso fazer para fazer um estágio? Então, olha, estagiário de graduação, né, tem bastante. Assim, à medida que tu vai se qualificando, aí vão aumentando a tua chance de poder se posicionar aqui nos Estados Unidos, porque realmente a questão de se tornar um imigrante legalizado aqui não é fácil, assim, não é qualquer um. Ilegalmente, ninguém quer ficar ilegal, né, num país, já está fora do teu país. Então realmente, o governo ele investe, ele banca esse pessoal. Eu estou aqui com recurso do governo, não tenho vínculo nenhum com o Brasil. O meu recurso é 100% do governo americano. Então, e assim acontece. Então, às vezes, o Brasil forma, ou os outros países formam os profissionais, e aí, por falta de valorização, de ter opção, assim, de mercado restrito, acaba procurando oportunidade fora, que eles são mais valorizados, né, e consegue desenvolver o trabalho, porque também tem isso, porque às vezes alguma agência de pesquisa aí, o profissional até ganha relativamente bem, só que aí não tem verba para pesquisa, daí os equipamentos estão sucateados, e aí também não se satisfaz profissionalmente, né, então isso que acontece, daí na minha área, eu me sinto no paraíso. Justo, né? Realizada. Ana, e agora para a gente já indo para o encerramento mesmo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos produtores, né, brasileiros, que desejam também alcançar alguns níveis, né, que às vezes é um pouco diferente do que vocês têm aí, né, alguns níveis de eficiência, né, se falando em grande produtividade, para gerar essa competitividade também no cenário global, né, ainda mais na região aqui onde eu estou, né, no Mato Grosso. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem assim para eles. Tá bom, então primeiramente eu gostaria de parabenizar os agricultores brasileiros, porque realmente eles são os heróis do agro. Eles fazem com muito dedicação e realmente cuidam muito bem dos nossos recursos naturais. Isso daí como eu digo, não tem carreira, o que eu vejo aqui, o que acontece aqui, pelo menos na minha região. Então, gostaria de parabenizá-los e dizer que continuem fazendo, né, se esmerando para cuidar da sua terra, cuidar do seu solo, da sua água, porque as futuras gerações também dependem disso, né? Além da comida, né, que vocês botam na mesa de todos. E o que eu digo é que o produtor, acho que alguns já fazem, alguns podem melhorar, unir forças para conseguir, porque a gente sabe que é caro, né, o governo às vezes não colabora muito. Então, se unir forças para conseguir se tecnificar e acompanhar, né, as tendências e as tecnologias que existem no mercado, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, também ter né, porque hoje em dia está muito
tá muito difícil, às vezes, no sentido que quem leva a tecnologia para a fazenda é o RTV da empresa, que vende a tecnologia, entendeu? Então, também é importante se viajar, conhecer, estudar, né? Para saber, olha, a tecnologia me serve ou não, né? Até que ponto eu devo investir? Será que ele está só me vendendo pelo lucro ou realmente ela vai funcionar no meu caso? Então, ter esse senso crítico, né? Que também é importante. Sim. E um ponto também que eu acho que aqui existe, que é a questão da armazenagem de grãos, aí eu acho que também está avançando mais, né? Não é uma coisa barata, mas eu acho que o produtor consegue ter o melhor rendimento para ganhar preço, né? Investindo, né? Não é uma tecnologia, mas é um investimento que eu acho que até que melhore a logística, até que melhore as condições, eu acho que é uma saída, né? Que pode ser adotada aí, que é o que eles têm aqui, né? Porque aqui eles são muito menos dependentes disso, podem armazenar e vender quando o valor estiver alto, do que depender de uma cooperativa, né? Eles não têm espaço, depender da logística ou perder a produção, né? Então, eu acho que, no geral, é isso, né? Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Papo na Vitrine. E que conversa incrível, Ana, que a gente teve hoje. Eu fico muito lisonjeada por você ter aceito, né? Te agradeço mais uma vez. Foi um privilégio para mim, principalmente, né? De poder conhecer mais agora esse momento, né? Que você está vivendo, com esses insights valiosos, também para nossa região aqui, né? Para o Brasil também. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua paciência, por nos trazer um pouco da tua vivência aí, né? E quero te agradecer imensamente, né, de coração, por ter aceito esse convite e ficar aberto aí novos convites para outras conversas, outros bate-papos, né? Até podemos, né, chamar mais uma pessoa, enfim, né, essa colega sua, eu acho que só tem a contribuir para o nosso bate-papo aqui. E muito obrigada, viu, Ana, pela tua participação e contribuição aqui com a gente. Obrigada, Paty. Eu que agradeço também poder estar contribuindo um pouquinho, né, levando informação, produtor rural para o campo. E estou à disposição. Estou à disposição para, se quiserem fazer um programa mais tarde, se quiser vir me visitar aqui também, conhecer o projeto, vai ser muito bem-vindo. Certo, obrigada, Ana. Um abraço e até a próxima. Um abraço, sucesso para vocês, então. Obrigada. E a você que nos acompanhou, muito obrigada por estar aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para quem também pode se inspirar com essa conversa. Nos vemos no próximo episódio do Papo na Vitrine. Até lá!